Juízes, capítulo 4, eu vou abrir aqui na minha versão, que é a nova versão transformadora. Então, domingo passado, nós vimos a atuação de Otoniel, né, e sua esposa Axa, com uma grande influência de Axa na forma como foi desenvolvida o seu pedido a seu pai Caleb, como ela, de fato, foi uma salvadora para sua casa, né, dando condições de que a sua família tivesse provisão. E, obviamente, posteriormente, Otoniel se torna juiz de Israel, um grande juiz que livra o povo, e o povo teve paz. E aí você vai lá pula um capítulo, a gente precisou agradecer ao pastor, que a gente precisou fazer uma troca na ordem, agradecer ao irmão Johnny, que trocou comigo esse domingo. Juízes capítulo 4, dessa vez eu não vou pedir para você ficar em pé, porque a gente vai ler o capítulo todo, é extenso, então a gente vai fazer a leitura de Juízes capítulo 4, diz o seguinte: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Verso 4. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Verso 6. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e ele lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. 9. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu descendente de Robabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Verso 12. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Harosete-Ragoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu a encosta do monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Verso 16. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete-Ragoim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Verso 20. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu.
Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, essa história que parece muito fantástica para ser verdade. E louvado seja o Senhor, porque a tua palavra é a verdade. E nós cremos integralmente em cada linha, cada letra que está aqui. Que essas letras, Senhor, pelo poder e ação do teu Espírito nessa noite, elas falem conosco. Elas nos tragam lições importantes para as nossas vidas e que a partir dessa palavra as nossas vidas sejam mudadas e transformadas no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Pronto, agora eu sei que vocês estão acordados. Quando homens se recusam a liderar. Esse é o tema do sermão dessa noite. Por isso eu disse a você, poxa, a gente vai falar só para os homens? Não, eu queria aproveitar, fazer o parêntese e o convite. Se você está aqui e é homem, levanta uma das suas mãos aí. Alto, alto. Macho, homem, levante a mão. Pronto, agora eu lembrar das caras que levantaram a mão aqui sábado. Estaremos aqui às 19 horas, no nosso primeiro encontro de homens desse ano. E se você não vier, só você não veio. Então, por favor, já agende aí. Poxa, encontro de homens, ninguém falou de faixa etária, ninguém falou se tem que ser casado, não, é encontro de homens. O rolê dos homens vai ser no próximo sábado, então você já se organize. Irmã, eu tinha um compromisso. Graças a Deus você usou o verbo no tempo correto. Tinha, não tem mais, o compromisso é com a gente no sábado, 19 horas. Quando o homem se recusa a liderar. Eu queria, antes de começar a falar mais direcionado, por assim dizer, sobre a falta da liderança masculina, eu preciso falar sobre Débora. Porque Débora é a coisa mais linda que tem na Bíblia, minha gente. Débora, nos versos 4 e 5, ela é uma personagem na Bíblia que Deus usa de maneira poderosa. E eu queria destacar nos versos 4 e 5, como de forma introdutória, para não fugirmos, obviamente, do escopo do texto, que quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa mulher de Lapidote. Então aqui você já vê que Débora não era uma mulher que não fazia nada. Não era uma mulher desocupada, mas era uma mulher, de acordo com os costumes da região, casada. Então provavelmente, e aí minha irmã, se você é solteira, não se preocupe, não é que a mulher solteira não seja uma pessoa desocupada, pelo contrário. Mas aqui mostra que Débora, ela tinha um compromisso com o seu marido, ela era esposa. Talvez ela inclusive fosse mãe, mas a Bíblia não se atém a mostrar se ela tinha filhos ou não. Mas o fato é que Débora, ela tinha uma atividade diante do povo que era julgar. Mas antes de ela ser juiz em Israel, a Bíblia faz questão de dizer que ela era esposa. Ela era esposa. Mostra a relação familiar de Débora. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora e ali ela julgava Israel. Então a palavra julgava, ela tem basicamente dois sentidos, a gente viu domingo passado. O juiz, ele era alguém que organizava a bagunça que se tornou o povo de Israel. Porque o povo de Israel era assim, né? Você vai ver o livro de Juízes, o pastor falou isso domingo passado. Uma hora, está todo mundo bem, a gente está bem, a vida está boa, eu não preciso de Deus. Aí a gente vai e leva o farelo. Não é assim? Aí a gente começa a sofrer um monte de problema, um monte de crise, o negócio começa a ficar feio. Eu lembrei-me do Senhor, vou orar, vou subir no monte, vou jejuar, vou ler minha Bíblia agora. Aí as coisas começam a melhorar, porque obviamente se aproximando do Senhor, você volta. Opa, estou numa relação boa com o Senhor, as coisas estão dando certo, está tudo bem na minha vida, não preciso mais de Deus. E aí volta e fica nessa brincadeira o livro todo de Juízes. Parece com a nossa história, né? Parece um pouco quem nós somos, porque é muito fácil esquecer quem somos nós diante de Deus quando nós esquecemos de Deus. Débora, então, foi escolhida por Deus para aquela atividade e ela recebeu a sabedoria para cuidar do povo. E o papel do juiz era basicamente duas coisas: organizar o povo como alguém que dava as diretrizes de Deus para ele, e também um papel militar, porque o juiz, em muitos momentos, ele era chamado por Deus diante de uma crise, de uma opressão a partir de uma nação vizinha. Aqui, a opressão, ela vem do rei cananeu de Azor, chamado Jabim. E tinha um cara chamado Cícera, que a Bíblia faz questão de dizer, ele tinha carros com rodas de ferro.
Meus irmãos, aqui a metalurgia, ela não era exatamente tão desenvolvida. Então, para você ter, eram poucas pessoas. Pense comigo, lá atrás, se você voltar um pouquinho à Bíblia, lá em Êxodo, você vai ver que Deus instruiu Bezalel, Deus instruiu a turma toda que trabalhava com ele para desenvolver a metalurgia a fim de produzir os itens do templo, trabalhar com metal. Mas não era exatamente uma coisa fácil de fazer. E aqui os carros de guerra, eles eram carros de guerra com rodas de ferro, ou seja, eles tinham peças que eram peças difíceis de serem destruídas. Você olha, então, o exército vindo com carros, vamos lá, fazer um paralelo com os nossos dias. Eram tanques de guerra e a gente aqui com espadinha de madeira. Não vai dar certo. Débora, ela julga Israel num período como esse. E Débora, então, tinha um papel a ser desenvolvido naquele momento. Ela precisava ser a voz de Deus. Mas ela era a voz de Deus, ela não era as mãos de Deus ali. Débora foi chamada por Deus para falar, para dizer. Ela não foi chamada para fazer grandes campanhas militares. E veja só como Deus ele é interessante em resguardar os papéis de cada um. Lapidote, seu marido, não foi escolhido como juiz. Quem foi escolhida foi Débora, por razão da soberania de Deus. Deus sabe por que ele escolheu Débora. Mas o interessante é que ela não foi chamada para fazer grandes campanhas militares. Para isso, Deus escolheu uma outra pessoa do povo. Deus escolheu um homem chamado Baraque. Então o papel de Débora, irmãos, ele é significativo porque ele deixa clara a ideia de que Deus escolhe quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Deus não escolhe você porque você é bonito. Só os bonitos disseram amém. Deus não escolhe você porque você corre mais rápido que os outros. Deus não escolhe você porque você sorri, nem porque você fica triste, nem porque na hora do louvor você levanta a mão, nem porque na hora do louvor você fica calado com a cara fechada. Deus escolhe você por alguma razão que é misteriosa para todos nós. Mas Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, para fazer o que Ele quiser. Isso é propósito de Deus. Então você, mulher, jamais deve assumir o papel do homem, mas ajudar aquele homem que está ao seu lado a ser o homem que Deus chamou ele para ser. Isso faz de você uma auxiliadora idônea, que é aquilo que foi o objetivo inicial de Eva lá no começo. Cada um de nós tem um papel a desenvolver na grande história que Deus está construindo nesse mundo. E Deus tem um papel para o homem e um papel para a mulher. O papel de Débora era ser esposa, era ser profetisa, era falar, era ser a voz de Deus para o tempo dela. Agora, o que Débora fez? Débora recebeu a mensagem do Senhor. Débora era uma profetisa que recebeu da parte do Senhor uma mensagem clara. E aqui eu quero desenvolver com você 3 coisas sobre quando homens não assumem o seu papel na liderança, o que acontece com a gente? Os versos 6 e 7, então, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai olhar comigo. Versos 6 e 7 dizem: certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel lhe dá, na sua Bíblia, não sei como está, na minha Bíblia diz ordem, mas algumas versões diz comando, né? Então assim, não é um negócio... Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estava ali, a irmã Manu saiu ali com as crianças, aí a Tatiana estava ali atrás com... Eu nunca sei quem é a Maria Vitória, quem é a Maria Clara. Eu sei que é uma Maria, tá? Nunca sei quem é. Aí ela estava com uma das duas no colo e eu com a Débora no outro. Aí a irmã levantou a mão e começou a profetizar ali atrás, né? Mais um, mais um. Se Deus quiser dar, Ele vai dar, tá, irmã? Se Deus quiser dar, Ele dá. Não abra mão de ter filhos, que filho é bênção do Senhor, amém? Mas quando ele cresce, e eles crescem, eles não ficam assim bonitinho, coisa mais linda, pequenininho a vida toda, eles crescem. E eles começam a desafiar a gente. Começam a questionar a ordem. Vai tomar banho. Mas eu nem me sujei. Não é assim? Aí quando vai ficando adolescente, você percebe. Ainda não está na fase, os nossos ainda são pré. Mas o adolescente, ele começa a tomar mais banho que o normal e a passar desodorante. Sabe o que é isso? É a bonitinha. Ele nem tomava banho, não esfregava a cabeça, mas agora ele desafiava a ordem. Mas agora algo mudou na vida dele. Agora ele passa desodorante, agora ele penteia o cabelo, agora
eles desafiam. Baraque desafia um comando. Veja só que loucura. Seguindo o texto aqui. O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem. Verso 6 ainda. Convoque. Ele não perguntou assim, Débora não mandou avisar para Baraque. Baraque é o seguinte, se você não estiver fazendo nada, Deus tem uma guerra para você lutar, tá afim? Não tem isso. Convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera. Deus está dizendo através da sua profetisa, eu farei Sísera, comandante do exército, ir com os carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. E ali Deus, os entregarei em suas mãos. Homens devem obedecer o comando de Deus. Homens devem obedecer o comando de Deus e não questionar. Mas Baraque, olha só, Deus ele usa a profetisa para deixar de maneira explícita a vontade dele. Quantas vezes eu e você nos ajoelhamos diante de Deus, pedimos, clamamos, Senhor, mostra a tua vontade, mostra o teu propósito. E aí quando Deus fala de maneira clara, não Deus, esse não era o propósito que eu queria. Não é assim? Poxa Deus, eu não estava pensando desse jeito não. Eu queria ir para uma igreja que a parede fosse azul marinho. Senhor, eu queria que a igreja ela tivesse 350 pessoas no ministério de louvor, tocando banda, com tudo que era instrumento. Deus, eu queria um monte de coisa. Não, Deus quis você do jeito que você está agora, para que você ouça o comando da voz dele e obedeça. A gente precisa obedecer, mas o nosso papel nesse mundo parece que a gente veio só para criar confusão e questionar. Até aqui o papel de Débora como profetisa não tem incompatibilidade nenhuma com a posição de Baraque como líder militar. Porque Deus ele não fez com que Débora fosse uma mulher, igual agora esses desenhos de super-herói, né? Com essa agenda que a gente tem hoje, tem que ter o masculino, aí tem que ter a super-heroína tão forte ou mais forte que ele para poder, né, salvar todo mundo. Isso não é igualdade de gênero, minha gente. Isso é distorção de gênero. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Quando a gente vê uma mulher profetiza com o papel desenvolvido que Deus tinha para ela, chamando o homem para ele fazer o papel que Deus desenvolveu para ele, a gente vê Deus mostrando a sua soberania, a sua vontade e principalmente como ele articula de forma correta as coisas. Como diz cada um tem que estar naquele lugar que Deus determinou, porque essa é a vontade dele. Durante a nossa vida, meus irmãos, Deus vai usar muitos instrumentos para falar com a gente. Deus pode usar música, Deus pode usar pregação, Deus pode usar pessoa, Deus pode usar mula. Às vezes a pessoa é uma mula, mas Deus usa. Sim ou não? Usa. Às vezes a pessoa é difícil, mas Deus usa de forma profética ela na sua vida para lhe dar uma palavra. Aí você fica assim, será, meu Deus? Porque a gente questiona quando a gente devia obedecer. Deus está o tempo todo falando conosco e nos trazendo para si. O cajado do bom pastor está o tempo todo trazendo as ovelhas de volta, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a gente recebe promessa de Deus, Deus dizendo, siga esses passos que você vai vencer, e a gente fica, será, Senhor? Será? Hoje pela manhã nós estivemos com os irmãos aqui falando sobre algumas coisas tão simples, mas que muitas vezes a gente ousa questionar a efetividade, ou seja, se aquilo realmente é de verdade, realmente acontece. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não experimentar o Deus Espírito, o Deus que fala com você através da sua palavra, você nunca vai saber. Porque você não vai saber pela minha experiência, eu vou te contar coisas fantásticas e você não vai saber, porque você vai virar para mim e falar, isso não é verdade. Porque as experiências são nossas. Baraque teve a voz de Deus profetizada falando sobre a sua vida e ele questionou. Meus irmãos, a gente está falando de famílias que vencem. É isso que a gente tem trabalhado ao longo desse ano. Nós estamos vivendo o tempo em que a família é atacada o tempo todo. Hoje de manhã com os irmãos nós falamos de prioridade porque tem coisa que vem primeiro do que as outras. Mas sabe o que acontece na família? A ordem da família ela é trocada. O marido não é mais homem.
A esposa não é mais mulher. E eu falei isso aqui para os irmãos hoje pela manhã. Eu vou falar agora de novo e vai ficar gravado. E depois o pastor vai postar no YouTube. E se baterem na minha casa para me prender por causa disso, vão bater para prender. Mas família é homem e mulher e acabou. Não existe família homem com homem nem mulher com mulher. Isso é arranjo. Isso pode ser qualquer outra coisa. Mas a Bíblia não me autoriza de chamar isso de família. Não me autoriza. A gente vive num tempo, meus irmãos, lá em Gênesis 1:28, Deus diz para o homem: crescei, multiplicai, regulem, dominem a terra, faça isso aqui prosperar. Qual é o tempo que a gente vive? Esses papéis eles têm sido diluídos. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Se tem perdido o sentido da masculinidade de tal forma que agora os homens pedem desculpa porque são homens. Olha a loucura que esse mundo se tornou. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai melhorar. Não vai. Poxa, irmão, a gente veio para cá domingo à noite para ouvir uma palavra de bênção. Para ouvir uma palavra que eu vou voltar essa semana e vou dar soco na cara do inimigo. Então seja homem, meu querido. Seja homem para enfrentar as coisas. Porque se você não for homem, o inimigo dá na sua cara. Aí você fica com cara de pateta. Homens frágeis e sensíveis não servem. Sabe por quê? Deus criou a posição do masculino por uma razão e a posição do feminino por outra razão, mas eles são complementares. Um não é melhor do que o outro, então o homem não tem que ser afeminado, nem a mulher tem que ser masculinizada. O homem tem que obedecer a Deus e ser homem. Porque o homem ele tem que ser homem porque foi assim que Deus o fez. O homem chamado por Deus, ele é chamado para liderar a sua casa. E ele só lidera a sua casa se ele é obediente ao comando do Senhor. Você, meu querido e minha querida, que ainda é solteiro. Você que ainda não iniciou a sua jornada no casamento. Entenda uma coisa, quem lidera a casa é o homem. É o homem que é o responsável por pegar a Bíblia dele, ó. E aí o pastor pregou isso aqui 2 ou 3 semanas atrás. Ele pregou isso aqui nesse púlpito e eu irei reforçar. É o homem o responsável por pegar a palavra de Deus, chamar todo mundo e falar: agora é hora de ler a Bíblia. Não deixe para sua esposa fazer isso, porque não é a tarefa dela, é a sua. Obedeça ao comando do que o Senhor está falando profeticamente na sua vida hoje, meu irmão. Porque é Deus quem está falando com você através da sua palavra. Todo homem deve cumprir os comandos que Deus tem dado. Sabe por quê? Porque se você não obedecer à voz de Deus, isso tem consequências muito sérias. O que é que Deus tem comandado na sua vida, meu irmão? O que Deus tem comandado na sua vida, minha irmã? Quais são as ordens de Deus para você? O que Deus tem falado ao seu coração e que você ainda não fez? Porque você está duvidando daquilo que Deus pode fazer. Em segundo lugar, homens devem cumprir o seu papel sem dar desculpas. O verso de número 8, então, Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão eu não irei. Quase que Débora faz igual o paraense faz, né? Bora lá só tu. Quase Débora diz isso para ele. A desculpa de Baraque é muito justa. Pense comigo. Imagine, você está em 2025 agora, né? Então, você é 2025, todo mundo aqui, mesmo ano. Ninguém é de outro ano. Não, está todo mundo aqui, né? Tá, então tá bom. Vai, o multiverso, é porque eu assisti o filme com o menino de tarde, eu fiquei lembrando. Aí você volta alguns anos atrás. Esse contexto. Israel, há pouco, chegou à terra prometida. Estava ali vivendo alguns anos. Naquele período, era muito comum cada nação ter um Deus. Então, cada nação, ela olhava para o seu Deus como uma torre forte, uma rocha, aquele que a suportaria, que daria condições a ela. E o profeta, representante desse Deus, ele era, de fato, a presença de Deus naquele lugar. Então, imagina só Baraque. Israel até então não tinha rei, então era cada um por si, cada um fazia o que achava bom. Aí o povo estava bem, pecava, aí dava mal, pedia a Deus, e aquele negócio que a gente já conversou. E Baraque, naquele momento, ouve uma profecia de Deus para a sua vida e diz assim: olha só, se você é profetisa mesmo, então vamos comigo,
Porque a garantia de que a palavra de Deus vai se cumprir é você ir junto comigo. E parece muito justo, gente. Porque a presença do profeta era um sinal de bom auspício, era um sinal de boa sorte. Como ocorreu, se você voltar a sua Bíblia lá em Êxodo 17, nos versos de 8 a 16, você vai ver que enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo vencia os amalequitas. Mas Moisés cansou. Se você fizer o exercício comigo de ficar com a sua mão levantada ali um tempo, 30 segundos, vai dar certo. Mas aí quando você passa 2 minutos com a mão levantada, aí você começa a perceber um movimento natural que é ela pesar. 5 minutos depois, o seu braço, que talvez pese ali, pesa 1 quilo, 1,5 quilo, deve estar pesando uns 10 quilos, né? Por quê? Porque cansa. Imagina Moisés com o cajado levantado para o povo vencer. O cajado baixava, o povo perdia. Levantava o cajado, o povo vencia. Então essa ideia de um profeta ser a representatividade de Deus, era provavelmente o que estava na cabeça de Baraque. Então ele tinha uma boa desculpa para dizer assim: Débora, já que você está dizendo que é palavra de Deus para mim, então bora comigo. Mas não era isso que Deus queria. Deus esperava de Baraque que ele confiasse. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você não damos desculpas? Quantas desculpas a gente não inventa todo dia para não fazer o que tem que ser feito? Quantos meses aquela torneira está pingando na sua casa que você não resolve? Quantos meses aquele negócio está lá no fundo do quintal e você dizendo: não, próximo final de semana eu faço? Há quantos meses você promete para a sua família que você vai fazer o seu culto doméstico e você não levanta para fazer? Não teve tempo. Para quem estava aqui de manhã, quando eu digo que eu não tenho tempo, é porque eu não quero dizer eu não quero. Toda vez que você diz eu não tenho tempo, eu vou dizer para você, você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer o que você quiser na sua vida. Então o problema não é falta de tempo, é falta de vontade. Quando a gente quer, a gente faz. Sim ou não? Seria bom ter uma profetisa ali? Talvez sim. Mas a ordem de Deus, ela não envolvia Débora. A ordem de Deus não era para Débora. A ordem de Deus era para Baraque. Deus não disse para Débora assim: Débora, te levanta, sai debaixo dessa palmeira, pega Baraque e vão juntos fazer isso. Não é essa a ordem. A ordem é: envia a mensagem. E Débora enviou a mensagem. A ordem era simples: junta teu pessoal, vai para a guerra que você vai vencer. Baraque inventou uma boa desculpa, uma desculpa que talvez nós inventaríamos, ou a gente inventaria qualquer outra coisa. Nós inventamos desculpas para tudo quando a gente quer dizer não. Porque quando a gente não sabe dizer não, a gente inventa desculpa. Quando nós, homens, e aí eu quero falar só com vocês agora. Quem homem levanta a mão aí? De novo, vai, levanta. Agora fica com a mão levantada. Mão levantada aí. Quando nós não cumprimos o nosso papel, Deus vai levantar outras pessoas para cumprir o nosso papel. E geralmente Ele levanta mulheres para esfregar na nossa cara a nossa incapacidade. Pode baixar sua mão. Sabe baseado em que é isso? Estatística. Estatística, irmão, no sermão de domingo à noite? Sim. O censo de 2022, o censo é quando vai aquele caboquinho na sua casa, escrevendo um monte de coisa, fazendo um monte de pergunta chata, né? Demora 4 pessoas aqui, isso aqui, vai perguntando um monte. Não. 2022 foi feita uma pesquisa, e em 2022 identificou-se que 49% dos lares são chefiados por mulheres. Para cada 10 casas, 5, metade, são chefiadas por mulheres. Isso porque a estatística não perguntou. Porque assim, você sabe, né, irmão? A gente sempre tem aquela piada, que é uma piada, eu vou dizer a você que, lendo esse texto, preparando esse sermão, eu cheguei à conclusão que ela é uma piada satânica. Que a gente diz assim, né? Ah, vamos fazer tal coisa, vamos, se minha mulher deixar, eu vou. Porque nos nossos meios ela é engraçada, a gente ri, é verdade, quem manda lá em casa é minha mulher. Eu só vou fazer se ela deixar. Parece assim que a gente tem em casa um carrasco com um chicote, com um bando de macho frouxo, minha gente.
Que tristeza. Que tristeza. Não é se ela deixar. Óbvio que você não vai agredir. Eu vou meter o pé na porta porque eu sou macho. Não, não é isso. O fato é que esse número eram 38% em 2010. 12 anos depois, esse número aumentou para 50%. Ou seja, falta homem, minha gente. E os homens que tem hoje, infelizmente, não têm assumido seus papéis como homens. Não têm obedecido a Deus. Têm dado desculpas. Sabe por que Deus usa mulheres em casas para serem chefes dos lares? Pela ausência dos homens. Mas não é esse o padrão. Deus tem levantado mulheres e glória a Deus pelas mulheres que não têm deixado a fé acabar nas suas casas. Glória a Deus pela vida das mulheres que não têm deixado a fé ser diluída na vida dos seus filhos. Glória a Deus porque Deus ainda assim tem levantado mulheres para conduzirem seus filhos ao céu. Mas esse não é o padrão. Quem deve estar à frente da sua casa é o homem. É o homem que deve exercer o seu papel. Quando nos recusamos a liderar, meus irmãos, Deus presta muita atenção nas nossas desculpas. E se Deus aparecesse na sua frente hoje e ouvisse as desculpas que você dá para não liderar a sua casa, o que ia sobrar de você? E eu falo isso com muito temor e com tremor, porque eu sei as muitas desculpas que eu já dei para Deus. Agora não dá, agora eu tenho um trabalho, agora eu vou me mudar, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. E Deus pegou este homem orgulhoso que vos fala nessa noite e tem destruído o meu orgulho para que eu seja dependente dele. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não quer fazer porque a gente tem uma cerviz dura, que é o que a Bíblia fala. A gente precisa obedecer e precisa, como diz uma canção, ter o cristal do nosso orgulho quebrado. O homem deve cumprir o seu papel sem dar desculpas. Em último lugar, em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós vimos que os homens devem obedecer o comando de Deus. Em segundo lugar, homens devem cumprir o seu papel sem dar desculpas. Em terceiro lugar, homens devem viver para a honra. O interessante no verso 9, você vai voltar lá comigo na Bíblia, capítulo 4, verso 9, vai dizer o seguinte: Baraque disse, eu não vou, eu só vou se tu for. Aí Débora vira para ele e fala assim, bom, está bem, eu vou com você, mas você não vai receber a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então veja só, Débora está aqui dizendo para ele, olha só, eu vou com você, já que você está com medinho, não falou isso, né? Já que você não quer ir, você está com receio, né? Para não dizer que ele estava com medo, né? Está com receio, vou estar com receio. Você está com receio, eu vou com você, mas Deus não vai entregar o principal inimigo que nós temos nas suas mãos. O que isso quer dizer? Eles estavam numa sociedade patriarcal. O que é a sociedade patriarcal? Hoje em dia, a nossa sociedade ela já mudou um pouco, mas ela ainda conserva alguns conceitos dessa maneira. Homem, mulher. E os homens mandavam. A sociedade patriarcal é estruturada dessa forma. Essa sociedade, eram os homens que saíam para guerrear. Não é aquele negócio lá da Mulher Maravilha. Que a Mulher Maravilha era uma sociedade de mulheres. Não me perguntem como é que aparecia filha lá. Mas era uma sociedade de mulheres e só tinha mulher lá e de repente nascia um monte de menina. Mistério, eu não sei como é que era. Mas é um fato, é que a sociedade de batalha era para os homens. Eram os homens que se reuniam socialmente como exército para guerrear contra outros povos. Então essa fantasia, existiram algumas mulheres em alguns momentos da história, mas o padrão é, os homens se juntavam, e aqui se você leu a Bíblia, você já viu que Israel o tempo todo a convocação para a guerra era os homens. E era o homem que era o responsável por ter mais vigor, mais força, mais condições de guerrear. E se você olha também, não só a história da Bíblia, mas a história do mundo de maneira geral, você vai ver que existiam os heróis, não os super-heróis do cinema, dos quadrinhos, mas eram homens que se destacavam pela sua coragem, pelas batalhas que eles venciam. Nessa época,
Um homem, ele não tinha a noção, o senso da eternidade. Então, o que era para ele se tornar eterno? Era ter a sua história contada e recontada muitas vezes. Então, a sua história continuamente ia sendo contada e recontada, e ele se tornava eterno pela forma como ele era lembrado. Era isso que significava entrar para a história. Então, esse homem, Baraque, ele tinha tudo para entrar para a história, ser registrado no livro dos juízes de Israel, como o homem que derrotou Sísera, o homem que teve Sísera nas mãos, ouviu a voz de Deus, derrotou Sísera e libertou Israel. Mas sabe quem libertou Israel? Não foi Baraque. Quem teve a honra de eliminar o inimigo do Senhor, do povo do Senhor, foi uma mulher chamada Jael. Jael foi responsável por fazer isso. Você pula nos versos 21 e 22, você vai ver. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. A Bíblia não fala muito sobre Jael, só diz que ela era esposa, que ela era uma senhora que estava ali, e de repente apareceu um homem na casa dela, e ele disse: me protege aqui, que estão atrás de mim, e ela foi lá e pegou uma estaca e enfiou no crânio dele. Acabou, foi isso que ela fez. Não detalha dizendo, olha só, inclusive, fala aqui que o seu marido, Éber, ele tinha relação próxima com o rei dos cananitas. Olha que coisa interessante, ou seja, eles eram até pessoas próximas. Mas o que muda então? Muda que Deus, ele vai continuamente conduzindo a história. Por alguma razão que a Bíblia também não se preocupa em dizer, Jael foi lá e matou Sísera. Não explica. Você lê o texto comigo, tem alguma explicação para isso? Não, é a soberania de Deus a explicação. Deus queria libertar o seu povo, Deus disse, eu vou libertar o povo, eu vou derrubar esse outro exército, eu vou derrubar o inimigo. E aí Baraque disse, não vou, se a tua profetisa não foi. Deus disse, então não vai ser você, vai ser uma mulher. Acabou. A palavra de Deus, ela se cumpre, meus irmãos. Ela se cumpre, ela vai continuar se cumprindo até o último dia dessa terra. Ser o responsável por libertar o povo do jugo de uma nação, ter o nome cantado em canções, o nome dele ir para a história, ele se tornar eterno. Era esse o destino de Baraque, mas ele não escolheu isso, porque ele escolheu não obedecer. Ele escolheu dar uma desculpa no momento em que ele precisava tomar uma decisão importante. Nós, homens, devemos viver para a honra. Quando nós abrimos o nosso coração e damos desculpas, quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos mão da honra. E acredite, meus irmãos, quando a gente começa a relativizar a honra, não, isso aqui de repente não é. Não, isso aqui de repente pode não ser. Quando a gente começa a relativizar as coisas, a gente vai caindo cada vez mais. E acredite, o fundo do poço não é o lugar mais baixo que o homem pode ir, porque ele pode ir para o inferno. Ele pode ir para um lugar pior. Baraque tem medo de ir sozinho sem a profetisa para a batalha, e no seu medo ele perde a honra de ser o grande protagonista dessa história. Quantas trocas eu e você fazemos? Esaú trocou o direito de ser o primogênito por um prato de comida. Muitas vezes nós trocamos pelo quê? Pelo que a gente tem trocado o Senhor, gente? Aqueles momentos que nós devíamos ter com Ele, a gente tem trocado pelo quê? Pela série? Pela rua? Por qualquer outra coisa? Tudo distrai a gente. Tudo é barulho. Tudo incomoda. Nunca dá tempo. Jael vai ser lembrada como aquela que derrubou em definitivo o inimigo de Israel. O grande Sísera não foi morto em campo de batalha por uma espada, mas ele foi morto, escondido como covarde na tenda de uma mulher. Quando o homem é covarde,
Quando o homem ele não assume o seu papel, ele abandona a honra. A grande honra para qualquer militar é morrer em combate. Cícera, que afrontava o povo de Israel, morreu escondido como um covarde. Porque é isso que acontece com quem abandona a honra. Não se esconda na sua tenda, não se esconda na sua casa, não se esconda na barra da saia da sua mãe, da sua esposa. Seja homem, obedeça ao Senhor, viva para a honra, porque a batalha de Deus, ela começa aqui, ela começa em casa. O inimigo, gente, ele não está só lá fora, muitas vezes ele vem perturbar a nossa família, mas a gente abre mão da batalha porque a gente está com medinho. Não tenha medo das batalhas que Deus tem colocado você para lutar, meu irmão. Não se recuse a liderar a sua casa, não tenha medo disso, porque se você aceitar o desafio, Deus vai honrar a palavra dele na sua vida e a sua família vai vencer. Para a gente concluir, que já está tarde, homens devem cumprir a convocação de Deus. O que Deus tem chamado você para fazer? E eu queria que você refletisse agora. O que Deus tem falado ao seu coração para você fazer? Qual é a ordem de Deus para a sua vida hoje? Homens não podem ficar dando desculpas, mas fazer o que precisa ser feito. Se Deus chamou você, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai te dar condições para realizar o propósito dEle. Deus vai fazer. Porque Deus te escolheu por uma razão misteriosa que eu não faço ideia. Assim como Ele me escolheu por uma razão misteriosa que eu também não faço ideia. Porque eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus. A única coisa boa em mim é que Ele quem me fez. Porque eu sou criatura dEle. Mas fora isso não tem nada de bom em mim. Assim como não tem nada de bom em você. Não é porque você é bonito, não é porque você é mais ou menos bem apessoado. Não é por nada disso. Não é porque você é inteligente. Não é porque você é muito safo, não é por nada disso não, nem pela sua força, nem pelo seu vigor, mas por quem Deus é na sua vida. Homens precisam ter vidas honradas, para que Deus seja glorificado através das suas vidas. Não abra mão da honra, meu irmão, porque à medida que você abrir mão da honra, você infelizmente cairá e sofrerá as consequências como um covarde, como Cícera sofreu. Você sofrerá as consequências como Baraque, que será sempre lembrado como aquele que não confiou em Deus e não foi para a batalha que Deus chamou ele para batalhar. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, realize aquilo que Deus tem para a sua vida, pois assim sua família vai vencer mesmo em meio ao mundo caído. Amém?